Então agora vamos falar sobre o traceroute, né? O que vem a ser o traceroute. O comando do Linux traceroute é uma ferramenta de diagnóstico de rede que exibe as rotas de conexão e mede o tempo de trânsito dos pacotes entre redes IP. O traceroute é útil para descobrir os saltos de roteamento, localizar atrasos de resposta, localizar pontos de falha, diagnosticar problemas de configuração no roteador e diagnosticar problemas de rede, como interrupções ou atrasos. Os saltos ou hops nada mais são do que roteadores espalhados pela internet. No Windows temos o Tracert, que faz a mesma coisa que o traceroute do Linux, porém, enquanto este envia pacotes IPv4 de 60 bytes, aquele envia pacotes IPv4 de 32 bytes. Inclusive, essa característica é até usada por scanners para determinar se um sistema operacional é Linux ou Windows, apesar de não ser tão garantida essa análise para determinar qual tipo de sistema operacional. Opções do traceroute. Temos o "-6", que rastreia o caminho que os pacotes percorrem até chegar ao destino em uma rede IPv6. Tá? Então tem um exemplozinho embaixo. Tem o "-q", e logo depois um número, né, que significa o número de pacotes de sondagem, que são os probes, né, enviados para cada salto, para cada hop. Então, o padrão do traceroute é enviar 3 pacotes, né? Então você pode aumentar aí o número de pacotes que ele envia para os saltos. Se você aumentar o número de pacotes, vai melhorar os dados da análise, mas também vai demorar mais tempo. Tem o "-w", e em seguida um número, que significa que é por quanto tempo em segundos o traceroute esperará uma resposta dos saltos, ou hops, né? Tem o traceroute ali "-w1", ele vai esperar por 1 segundo essa resposta do salto. Se o salto tiver algum problema e demorar muito, e extrapolar esse tempo de espera, que no caso aí é 1 segundo, por exemplo, o traceroute exibirá um asterisco ali como resposta quando for exibir a métrica dos dados, ok? Temos o "-m", e logo depois um número, né, que é a quantidade máxima de saltos, hops, percorridos até o destino. Então, se o destino que você está querendo atingir tiver, vamos supor, a mais de 10 saltos, como está aí, ele só vai exibir até o 10º salto. O "n", que é a quantidade de bytes enviadas no pacote, né? Você pode determinar, por isso que eu falei, você pode determinar o tamanho dos bytes de cada pacote. Então, por exemplo, aí a gente está enviando aí um traceroute para o google.com.br, e os pacotes que ele vai enviar para o Google são pacotes de 120 bytes. O padrão é 60 bytes e o do Windows são 32 bytes. O "-n", que desativa a resolução de nomes para cada salto, exibindo apenas IPs e acelerando o processo. E o resultado é mais rápido, já que ele não precisa ter mais um processamento na resolução do nome. Tem uma observaçãozinha logo embaixo que diz que tudo em rede é mensurável, então qualquer alteração nos parâmetros do comando traceroute afetará a métrica das respostas, né? Então, por exemplo, se você aumentar o número de pacotes enviados, o tempo de resposta em milissegundos aumentará também, né? Bom, o primeiro traceroute é utilizando o protocolo IPv6, né? Então, por exemplo, traceroute "-6", ok? E aqui eu vou digitar o endereço IPv6. Não vai dar em nada porque a minha rede aqui não usa IPv6, ok? Como você vê aí que não deu em nada, tá? Mas você, se estiver usando o endereçamento IPv6, você deve usar o traceroute com o parâmetro "-6", ou tem o traceroute 6 também, aqui, ó. Dá no mesmo, tá? Então, antes da gente ver o próximo parâmetro do traceroute, vamos executar um traceroute padrão, ok? Traceroute google.com.br. Então, nesse traceroute aqui, ó, cada métrica dessa aqui indica o tempo de resposta de cada pacote. Por exemplo, aqui nesse primeiro pacote ele gastou 0.318 milissegundos, nesse segundo ele gastou 0.378 milissegundos, e nesse outro pacote aqui ele gastou 0.453 milissegundos. O padrão dele é enviar 3 pacotes, então a gente vai modificar isso. Por exemplo, aqui, ó, eu vou limpar a tela aqui. Então, por exemplo, você pode ir "-q", ou seja, ele só vai enviar um pacote. Então, ele só enviou um pacote
para cada hop. Aqui, ó. Só um pacote, só um pacote, só um pacote, só um pacote, tá ok? Então vamos botar aqui agora, por exemplo, ó, 10 pacotes. Tá? Então ele vai demorar um pouco mais, porque ele vai ter a resposta desses 10 pacotes. Você viu aqui, ó, a quantidade de pacotes. Pode acontecer de os pacotes não serem respondidos. Aqui, ó, o asterisco aqui, ó. Tá? Dá um Ctrl C aqui. Você tem mais dados sobre o envio desses pacotes, né? É verdade, mas dura bem mais tempo, né? A análise, ok? Então, o próximo parâmetro é o menos W, né? Então, vamos supor que eu coloque aqui, ó, traceroute menos W, 10 segundos, tá? google.com.br. O que vai acontecer? O traceroute, ele vai esperar por no máximo 10 segundos por uma resposta do hop. Se o hop demorar mais de 10 segundos, ele vai exibir como resposta um asterisco para você, informando que não foi possível ali obter uma métrica daquele hop. Agora, se o hop responder em menos de 10 segundos, tudo bem, ele vai informar ali aquela métrica e vai passar para outro hop, ok? Isso não quer dizer que ele vai ficar esperando por 10 segundos, mesmo que o hop responda. Então pode acontecer de as respostas virem rapidamente, né? Como você viu aí, ó. Se eu colocar em tirar o W10, é praticamente a mesma demora, porque não necessariamente ele vai esperar os 10 segundos. É o máximo que ele pode esperar. Mas se o hop responder rapidamente, ele vai exibir rapidamente a métrica desse hop, tá? O próximo parâmetro é o menos M, que é a quantidade máxima de saltos. Então, por exemplo, aqui, ó, de novo aqui, você viu que eu cheguei até o destino, tá? Tirando o meu gateway e tirando o destino, em 13 saltos. Mas, vamos supor, se eu fizer isso aqui, ó, menos M, 5 saltos, ou seja, o máximo de salto que ele vai analisar vai ser 5. Então ele não vai chegar no destino. Você vê ali que ele não chegou no destino. São 5 saltos. Se eu, por exemplo, botar para 30, se esse destino tiver a 25 saltos, ele consegue analisar. Se esse destino tiver a mais de 30 saltos, vamos supor 40 saltos, ele não vai conseguir analisar todo esse tráfego até chegar ao destino, ok? Vamos lá. No caso, o meu destino está a menos de 30 saltos, ele conseguiu chegar até lá, porque são 16 saltos até chegar ao destino, ok? Vou limpar aqui. Agora é a quantidade de bytes enviados em cada pacote. Como a gente já viu, tá? O padrão são 60 bytes, ok? Se você ver aqui, ó, sem nada, aqui, ó, você vai ver que são 60 bytes o padrão. Olha aqui, 60 bytes. Tá? Esse é o padrão do traceroute. Mas a gente pode modificar isso. Vou limpar aqui, ó. Bota aqui, vamos supor, 120 bytes. Você vê aqui, ó, que aumentou para 120 bytes. Né? Vamos botar aqui, aumentar um pouco mais. Vamos botar 1000 bytes, que é um K. Né? Então, botou 1000 bytes aqui. Tu vê que demorou um pouquinho mais, mas foi quase imperceptível. Né? Conforme você vai aumentando, é claro que, evidente, o tempo de resposta dos roteadores também vai aumentando, né? Porque tem mais processamento. E por último, é o padrão "-N", que desativa a resolução de nomes. Né? Então, se eu colocar aqui, ó, tá? Ele aqui, ele tenta resolver os nomes, tá vendo aqui, ó? Resolver o nome, tá? Ele aqui resolveu o nome, ó, resolveu o nome, ok? Mas se eu colocar o "-N", vamos supor, "-N", ele não resolve o nome, é bem mais rápido, ó. Você vê que uma diferença ali, ó, gritante. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.